Olá, bom dia. Hoje é 4/6/2024. Hoje é 4 de junho de 2024. Colossenses 1, versículo 9. Continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte aqui é muito interessante. 535. 535. Então, o que está escrito? Tem algo muito importante. Por esta razão, nós também, desde o dia que o ouvimos, então, só até aqui está escrito que, por esta razão, nós também, desde o dia que ouvimos, olha só, eles ouviram. Se eu e você não ouvir a palavra de Deus, o que alguém tem para dizer de Deus para nós não vamos crer, ter fé. Nós não vamos ser orientados, admoestados, repreendidos. Então você tem que ouvir, você tem que dar ouvido. A gente tem que dar ouvido. Na verdade, a gente tem que dar ouvido à esposa da gente, o pai da gente, a mãe da gente, algum amigo, alguma pessoa que quer orientar. Quando a gente dá ouvido, as coisas fluem. Por esta razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheio do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Então, porque eles ouviram, eles tiveram conhecimento e passaram a orar. Se eles não tivessem ouvido, o que é que teria acontecido se Epáfras não tivesse anunciado e declarado o amor deles no Espírito? Se ele não tivesse declarado o conservo, o amado conservo, o fiel ministro de Cristo, se não tivesse declarado, não tivesse falado, divulgado, anunciado o amor deles no Espírito, eles não tinham tido conhecimento desse amor, eles não tinham crido, eles não tinham entendido, compreendido esse entendimento. Então o que é que tinha acontecido? Eles não teriam tomado a decisão de orar para que eles fossem cheios do conhecimento da vontade deles, em sabedoria e inteligência espiritual. Então, se você não ler a palavra, você não vai conseguir nem obedecer, nem conviver no meio das pessoas, respeitando, tratando bem, não falando coisas que desagradam, que magoam. Porque uma pessoa que fala uma coisa que magoa alguém, chateia a vida de alguém, gera uma depressão em alguém, que gera um desconforto, que gera uma preocupação, medo, essa pessoa, ela está, com certeza, será condenada ao lago que arde com fogo e com enxofre. Então, se essa pessoa ouvir o Evangelho, a palavra de Deus, ela vai entender isso, então é errado falar isso, fazer mal, desejar o mal, é errado fazer isso, fazer aquilo. Tem palavras que se tu disser com alguém, a pessoa vai ficar magoada, vai ficar chateada, com rancor, com ira, desejando mal a você, com ódio de você, com ressentimento de você. E se você fala essas palavras, você fala essas palavras com alguém, o que é que vai acontecer? Se você manda alguém fazer algo de errado, o que é que vai acontecer? Aquela pessoa vai ficar com o coração endurecido para com Deus. Aquela pessoa vai passar a ficar fazendo a vontade do diabo, impulsionado por uma coisa negativa que alguém fez. Se alguém fez essa coisa negativa, se alguém gerou isso, que não é do Espírito, do amor e do Espírito, mas do diabo, de Satanás, do ódio, de coisas má, perversas, a pessoa não tem o perdão eterno. Por esta razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Então eles passaram a orar, aqui no povo de Colossos, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Então eles pediram: Deus, dá sabedoria e inteligência espiritual a eles, dá todo o conhecimento da tua vontade para Paulo, para Timóteo, para Epáfras. Senhor, olha o que foi que aquela igreja de Colossos fez. Você imaginou isso? O que eles fizeram? Mesmo sendo fundada há pouco tempo, não há muito tempo. Não foi há 30, 50 anos que tinha sido fundada, tinha sido há pouco tempo. Você vê aqui o quanto de sabedoria, inteligência e desejo positivo para com o reino de Deus
eles passaram a ter através de ouvir algo de Deus, através de ouvir a vontade de Deus, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Você tem noção do que esse versículo aqui está dizendo que a igreja de Colossos passou a fazer por Paulo, Timóteo e por Épafras e por eles também, com certeza? O quanto eles viram que era necessário orar, o quanto eles viram que o Espírito Santo tem uma força muito maravilhosa e eles estavam ali recebendo algo do Espírito toda vez que Paulo ia, toda vez que alguém ia lá, a mando de Paulo, principalmente esse aqui, Epafras, que falou e declarou o amor deles no Espírito. Então eles viram, então eles estão realmente fazendo a vontade do Senhor, Deus realmente está na vida dele e Deus realmente está querendo tratar conosco. Então eles passaram a orar com um objetivo tão forte, tão importante, que eles disseram: por esta razão, nós também, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que seja cheio do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Então quem é que está falando? Quem é essa linguagem de quem? Você que sabe interpretar um texto? É de quem? É de Paulo? Ou é da igreja? Se era um fiel conservo do Senhor, amado do Senhor, ministro fiel, se ele declarou o amor no Espírito, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Essa linguagem é de quem? Essa carta aos Colossenses, a cidade de Colossos ficava na província romana da Ásia Menor, região que hoje faz parte da Turquia. A igreja daquela localidade não tinha sido fundada por Paulo, e pelo que parece, ela ainda não havia estado já lá quando escreveu a epístola aos Colossenses. É provavelmente que Epafras, companheiro de ministério de Paulo, tenha sido o primeiro a anunciar o evangelho naquele lugar. Então, segundo o historiador, não tem muitos relatos assim que possa dizer. Então, o que quer dizer aqui é que Paulo, que Epafras teve contato com Paulo, Paulo explicou, então Paulo está dizendo que estava fazendo isso aqui por eles, por o fato deles terem o amor no Espírito. Então Paulo estava dedicando essa palavra aqui à igreja de Colossos, porque eles estavam, o qual declarou também o vosso amor no Espírito. Então ele declarou o amor dele no Espírito. Então Paulo passou a orar desta maneira. Amém?